Aê, galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, é vídeo aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de refrigeração e climatização na prática. Em geral, tirando a dúvida de um inscrito Emerson de Goiânia, ele me perguntou: professor, me ensine como ligar os nossos compressores, os fios de ligação. Eu vou ensinar ao nosso amigo Emerson e a vocês como fazer a identificação dos bornes e os fios de ligação, ligando o capacitor, testando os bornes. Tudo no passo a passo, mas de antemão eu peço a vocês, quem não for inscrito no canal, que já se inscreva, deixe aquele like, que faça um comentário e compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Toca também no sininho de notificações em todas para receber as videoaulas na íntegra. Galerinha, lembrete, rifa número 7 do canal, dezenas disponíveis. Vou deixar na descrição do vídeo o link para adquirir a nossa rifazinha. São 5 prêmios, sorteio dia 15, Loteria Federal. 5 contemplados do nosso grupo vai ser beneficiado com os 5 belíssimos prêmios. Inclusive esse multímetro Minipa vai estar também na rifa do canal. Esse é meu de uso, vai um novo lacradinho para vocês da loja do mecânico. Então, galerinha, vamos lá no passo a passo. Lembrete também, quem quiser e puder fazer um pixzinho, faz uma doação de qualquer valor para ajudar o canal, viu, galerinha? Vai estar também no link da descrição, qualquer valor, faz um pixzinho. Então vamos lá, tirando a dúvida do nosso amigo Emerson, compressores herméticos, como fazer a ligação. No próprio borne do compressor aqui, no protetor do borne, já vem as siglas correspondentes aos bornes de cada bobina. O S é correspondente à bobina de partida, a bobina auxiliar, o start. O R é a bobina de marcha ou bobina de trabalho. E o C é a bobina comum, as duas bobinas, a de marcha e a auxiliar, que é o seu somatório. Para fazer o teste é simples e prático. Ele é constituído de 3 bornes, uma bobina comum, auxiliar e uma de trabalho. Para identificar, temos que fazer o teste de resistência ôhmica. Simples e prático. Colocamos o nosso multímetro digital na escala de resistência ôhmica bip sonoro. Presta atenção aí no bip. E vamos testar os bornes de ligação do nosso compressor hermético. Regra simples e prática, decora a regra, gente. Testamos simultaneamente ambos os bornes. Nos dois que apresentarem a maior resistência ôhmica, o que sobrar é o pino comum. Uma vez identificado o borne comum, testamos simultaneamente ele com os 2 bornes. O que apresentar maior resistência ôhmica é o borne da bobina auxiliar. O que apresentar menor resistência ôhmica é o borne da bobina de trabalho. E não pode ter fuga para a carcaça. Resistência ôhmica bip sonoro. Presta atenção aí no valor que vai apresentar. Testamos simultaneamente. Primeiro teste de fuga para massa. Não pode ter fuga. Testamos ambos os bornes com a carcaça. Ó o bip. Não pode bipar com a carcaça. Testamos ambos os bornes. Testamos um, não deu. O outro não teve fuga. E esse também não teve fuga para a carcaça. Então, teste de fuga, ok. Para identificar agora, vamos para a regra. Testamos simultaneamente
Os dois bornes, o que sobrar, apresentar maior resistência ohmica, sobrando é o comum. Vamos lá? Esse com esse bipou e deu 4,5. Esse com esse 4,6, 4,7. Esse com esse 4,5. Esse com esse 9. O que apresentou maior resistência ohmica, o que sobrou, bobina comum. Já sabemos que a de cima é a comum. Uma vez identificado a comum, testamos com os outros dois bornes. O que apresentar maior resistência ohmica é o borne de partida. O que apresentar menor é o trabalho. Então vamos lá, esse comum, que já sabemos que está com a ponteira vermelha, vamos testar com esse 4,7 e com o outro 4,5. 4,5 menor resistência ohmica, bobina de trabalho. 4,7 maior resistência ohmica, bobina auxiliar. E 9 bobina de comum, bobina comum. Então, já sabemos as referências. Agora é só ligar os fios. Pegamos um chicotezinho de ligação com os terminaizinhos. Vou tirar aqui para vocês verem. Na bobina comum, colocamos o protetor térmico. Não podemos deixar de ter esse protetor de segurança, viu? Protetor térmico aqui. A bobina de trabalho vamos representar pela cor do fio azul. E a bobina auxiliar vamos colocar o fio amarelo. O fio do terminal ligamos o preto, o protetor térmico. Então vai ficar assim: protetor térmico preto comum, bobina de trabalho azul, bobina auxiliar amarelo. Colocamos a tampinha do borne, que é um protetorzinho para a gente não levar choque elétrico. Colocamos aqui. E os fios é o seguinte: se o capacitor for simples, ele é constituído apenas de 2 bornes, bobina auxiliar, pega num borne, o amarelo, e a bobina de trabalho em outro borne. Simples. Pegamos um fiozinho, um cabozinho de alimentação. Cabozinho de alimentação. Em uma perna do cabo de alimentação ligamos o fio preto, que é o protetor térmico, e o comum, a bobina comum do compressor. E no outro fio de alimentação colocamos um terminalzinho. O terminal é ligado à bobina de trabalho, junto. Então vai ficar assim: cabo de alimentação, fio preto, protetor térmico, bobina comum. Cabo de alimentação, trabalho, auxiliar ficando só, capacitor só. Se o capacitor for duplo, no caso ele vai usar o duplo, esse capacitor é de 20 micros por 2, 20 por 2, 20 micros e 2 micros. O capacitor duplo ele vem com as siglas FAN, uns vem F de ventilador. Isso aqui é para ligar
o ventilador. C comum é o pino comum aos dois capacitores. E Herme ou H compressor. Capacitor, bobina auxiliar no Herme ou H. Bobina de trabalho ligado ao comum do capacitor. Cabo de alimentação ligado também ao comum do capacitor, junto à bobina de trabalho. Mesma coisa do simples. E aqui é ligado o ventilador. Então, galerinha, essa é a maneira simples e prática de se identificar os bornes de ligação dos nossos compressores herméticos. Rotativo. De nosso ar-condicionado, testando entre si os bornes, os que apresentarem maior resistência ôhmica, o que sobrar é a bobina comum aos dois fios, que são o somatório da bobina auxiliar com a bobina de trabalho. Uma vez identificado o borne comum, testamos simultaneamente com os outros dois bornes. O borne que apresentar maior resistência ôhmica é o borne auxiliar, e o borne que apresentar menor resistência ôhmica é o borne de trabalho. Vou fazer o test drive agora para vocês, ligando ele, viu? Já tem. Eu vou ligar para vocês verem. Decora, gente. Capacitor duplo comum, cabo de alimentação e bobina de trabalho, bobina auxiliar no Herme do capacitor duplo. E se for simples, bobina auxiliar em um lado do capacitor ficando só, no outro lado do capacitor, bobina de trabalho e cabo de alimentação. Uma perna do cabo de alimentação. A outra pernazinha do cabo de alimentação é ligado ao comum protetor térmico fio preto. Cabozinho de alimentação. Vamos ligar para vocês verem. Então, galerinha, é isso aí. Professor Marinho está se despedindo. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha o vídeo. Gente, vão no link aí da descrição, compre a rifa e quem puder e quiser, faz um pixzinho doação. Fui, galerinha, é nóis, ajuda o canal. Um abraço aí pro nosso amigo Emerson de Goiânia.